Bora lá, gente amiga. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E espero também que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vão ouvir e ver esta mensagem. Estou começando aqui uma nova página no meu canal e espero poder contar com vocês. Não somente absorvendo os conteúdos que aqui vão ser passados, e com certeza vão ser conteúdos que vão agregar ao seu conhecimento, mas também conto com vocês na questão da divulgação do canal. Espero aí que vocês me ajudem aí se inscrevendo no canal e também dando um likezinho aí se você gostar do nosso assunto. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também de compartilhar nas suas redes sociais. O pessoal do marketing que eu tenho hoje é vocês. Eu conto com a ajuda de vocês. Fazendo assim, vocês me animam para poder continuar pesquisando, lendo, estudando temas para poder passar para vocês. E também comentando temas atuais, da atualidade, que surgem aí na mídia e também na internet, ok? Por que o título Desmascarando Mefitofeles? Por que esse título? Você pode perguntar. Mefitofeles foi um espírito mítico criado, Pelo menos é isso que os registros nos dizem, que foi um espírito criado na Idade Média, em 1400 por ali. Criou-se a noção da existência desse ser maligno chamado Mefitofeles. E o nome Mefitofeles, em grego, a raiz desse nome, significa inimigo da luz. E a sua hostilidade com a luz não é somente lutando, batalhando para tentar afastar as pessoas da luz, mas sim também ensinando aos seres humanos coisas erradas, coisas distorcidas, coisas que realmente combatem a luz. Por isso, então, me veio ao coração esse título, Desmascarando Mefitofeles, ou seja, desmascarando o conteúdo inimigo da luz, ok? Então vamos lá. Queridos, eu começo hoje o meu primeiro estudo sobre o cânon do Novo Testamento. E eu quero responder já, através desse vídeo, uma pergunta que alguém me fez. Alguém me enviou uma pergunta perguntando se por que foi tirado da Bíblia o livro de Enoque. O livro de Enoque era um livro que era muito utilizado pelos judeus antes mesmo de Cristo. E depois nós sabemos pela história da igreja que a igreja também, em algumas regiões, não era de uma forma homogênea, mas em algumas regiões, a igreja ela também tinha um zelo pelo livro de Enoque. Então eu quero começar falando sobre esta questão do Novo Testamento. Por quê? Porque a acusação de Mefitofeles, e quando eu falar Mefitofeles, eu estou falando de uma coisa impessoal, Eu estou falando de vozes que se levantam ditando ou falando ou explicando certo assunto que eu me proponho aqui a desfazer. Então eu pego esse algo impessoal e dou o título de Mefitofeles, ok? Não que algum demônio esteja realmente contradizendo ou contrariando certas teses que eu quero falar aqui. Não, mas não é. É porque eu quero denominar de Mefitofeles todo o argumento contrário à luz, ok? Então vamos lá. Mas Mefitofeles ele ensina que a Bíblia ela é uma criação do Concílio de Nicéia e que a Bíblia que nós temos hoje ela não é verdadeira e ela foi criada por Constantino, que tirou da Bíblia muitos livros que não agradavam a ele, nem ele e nem os líderes que lá estavam reunidos. Então falam que no Concílio de Nicéia surgiu a Igreja Romana, surgiu a Igreja Católica e também a nossa Bíblia foi criada segundo ao bel prazer daqueles que ali estavam, principalmente do imperador Constantino. Desfazendo a mentira. Em primeiro lugar, a Bíblia, os livros do Antigo Testamento, eles já eram aceitos pela própria Igreja do Novo Testamento.
Quando Jesus falava das Escrituras, ele não falava do Novo Testamento, que ainda não tinha sido escrito. Ele estava falando das Escrituras do Velho Testamento e também sabemos disso que, em tese, das Escrituras que ele mesmo iria inspirar os apóstolos para escrever. Ou seja, de uma forma ou outra, ele também falava do Novo Testamento, ainda que não estivessem já escrito, que os livros do Novo Testamento ainda não estivessem posto no pergaminho. Mas quando Jesus falava das Escrituras, quando Pedro, quando Paulo, quando Tiago, quando a igreja primitiva falava das Escrituras, estava aí em voga as Escrituras do Antigo Testamento, que já tinha sido definido de uma forma ou de outra pelos judeus, né? Os judeus já tinham definido quais os livros que para eles eram considerados preciosos. Na época de Cristo não havia mais embate nem batalha para saber qual dos livros judaicos deveria fazer parte da Torá. Por quê? Porque o judeu tinha um respeito enorme e jamais teria coragem também de criar um livro para acrescentá-lo à Torá, né? Que é os escritos, os salmos e os profetas. Os judeus, o zelo escriturístico dos judeus jamais permitiria eles fazerem o que foi feito na época do Novo Testamento, posterior à época da igreja, que foi uma tentativa de pôr para dentro da igreja outros ensinos e escritos e livros que não derivaram da inspiração do Espírito Santo. Ou seja, então, não havia problema mais com as escrituras do Antigo Testamento. A igreja, ela se utilizou amplamente das escrituras do Antigo Testamento. Porém, no decorrer do tempo, foram surgindo as próprias escrituras que iriam compor o Novo Testamento. Elas foram surgindo aos poucos. Paulo, que foi o maior escritor do Novo Testamento, ele veio a se converter décadas depois que o cristianismo já estava em circulação. Pedro escreveu, Tiago escreveu, e esses escritos eram escritos direcionados às comunidades cristãs. E o que a comunidade fazia quando recebia uma carta de Pedro, quando recebia uma carta de Paulo, quando recebia uma carta de Judas e por aí por diante? Porque quando enviavam as suas cartas, eles enviavam também uma ordem para que a igreja compartilhasse com outras comunidades aquela instrução que eles tinham recebido. Ou seja, a igreja teria que ler, interpretar, comentar e depois enviar essa carta para outra comunidade. Então, o que se faz? O que é lógico se fazer quando se obtém algo precioso, um documento precioso na sua mão, mas depois vão ter que enviar esse documento para outro lugar? O óbvio, o lógico, que todo mundo faria, que foi o que eles fizeram também, foi copiar e duplicar aqueles ensinos. Eles copiaram aqueles ensinos em outros livros, copiaram mais. Paulo mandou uma carta e antes de enviar essa carta para outra comunidade, aquela igreja que ali estava copiou essa carta uma, duas vezes. Quantas vezes assim eles podiam? Ou seja, havia muitas e muitas e muitas cópias do mesmo livro rodando em toda a igreja primitiva. Foi isso que começou a acontecer. As cartas começaram a rodar para lá, para cá, para lá, para cá, até que depois veio os evangelhos, o evangelho de Marcos, no ano 40, o primeiro evangelho. Ele começou a rodar para lá, para cá, quando chegava numa igreja que tinha alguém abastado, e nós entendemos pelo Novo Testamento, pelo livro de Atos, que na igreja também tinha pessoas abastadas, pessoas ricas, essas pessoas financiavam a cópia, uma cópia, ou duas cópias, três cópias, seja lá quantas cópias eles achavam necessário. E então presenteavam a congregação que eles viviam e também, com certeza, compartilhavam com outras pessoas. De uma feita que, quando chegou no término do primeiro século, no começo ali do ano 100, toda a igreja já sabia quais os livros que eram livros tidos como sagrados por toda a cristandade. Porque esses livros,
eles circulavam por dentro das comunidades. Agora, a igreja também foi atacada por hereges, homens que tentaram dar a sua própria interpretação a questões que era de comum aceitação entre os cristãos. Esses homens vieram com interpretações diferenciadas, diferente de muitos assuntos, e começaram a escrever também certas cartas. E para que essas cartas tivessem aceitação no meio cristão, eles assinavam esta carta em nome de um apóstolo reconhecido de Cristo. Assinavam em nome de Pedro, assinavam em nome de Tiago. E por isso nós temos as pseudepígrafes, ou seja, as escrituras duvidosas, os escritos duvidosos, que não se tem certeza, que não se tinha certeza da sua origem. Inclui-se aí, então, o Evangelho de Tomé, que é tão lardeado pela mídia, o Evangelho de Judas e tantos outros escritos que inspiraram hoje em dia esses dramaturgos a fazerem filmes baseados nesses escritos espúrios e pseudepígrafes. Livros que falavam que Jesus e Maria Madalena tinham um caso, que Maria Madalena era o cálice, né? Era o graal, o cálice da bênção. Livros que mostravam que Jesus foi aprender magia negra no Egito. Livros que diziam que Jesus, na sua juventude, quando brigava com algum menino, ele rogava uma praga e a criança quebrava a perna e até mesmo algumas até chegavam a falecer. Livros que dizia também que Jesus andava criando passarinho a partir do barro e por aí por diante. Outros livros também, não tão fantasiosos, não tão alarmistas, né? Eles tiveram mais êxito em penetrar a comunidade cristã, como era o caso do Pastor de Hermas, né? Um livro altamente legalista, mas que teve uma aceitação enorme pela igreja. O livro Os Doze Apóstolos, né? O Didaquê também, que é um livro que fala dos ensinos dos apóstolos, e por aí por diante. Vários são os livros que já tinham penetrado no seio da igreja a partir do primeiro século. Mas aí, a questão é essa, para nós chegar no Concílio de Nicéia. A questão é que a igreja, por algumas vezes, foi perseguida justamente por causa das escrituras, por causa da sua fé. Homens morreram na fogueira, homens morreram na boca dos animais ferozes, no Coliseu, por causa de livros, de escrituras, de Bíblia, da palavra de Deus. Então, chegou uma época que a igreja chegou a uma conclusão, que eles deveriam, no meio de toda aquela literatura que estava agora circulando pelas igrejas, eles deveriam saber quais desses livros eram verdadeiramente palavra de Deus, quais desses livros eram verdadeiramente inspirados, porque não valia a pena morrer por uma escritura que não viesse de Deus, que fosse uma mentira. A igreja continuou existindo, continuou crescendo, continuou se estabelecendo, até que no ano 315, Constantino, que era o imperador que assumiu naquela época, ele vai e promulga o famoso Édito de Milão. O Édito de Milão não é que Constantino oficializou o cristianismo, como muitos incautos e desavisados falam. Ele não oficializou. Ele simplesmente mandou parar a perseguição. Mas o cristianismo continuou como qualquer outra religião, com a permissão de existir, porque havia essa permissão de existência ao cristianismo, salvo quando um imperador assumia e resolvia perseguir. Mas o Império Romano sempre foi tolerante com as religiões dos seus súditos, dos seus dominados. E a igreja então teve uma relativa paz. A partir do Édito de Milão, a igreja teve uma relativa paz e a igreja começou a se estruturar e, como sempre, ela começou a crescer, porque o crescimento não dependia dos cristãos, mas do próprio Deus que estava fazendo a sua obra.
E então, em paz, sem perseguição do Império Romano, a igreja então agora começou a ocupar-se dos seus pequenos problemas, problemas internos. A igreja começou a olhar para dentro de si mesmo. Ela começou a olhar para os seus próprios problemas e, ao invés de tratá-los como Cristo ensinou, com tolerância, com paciência, longanimidade, fraternidade e amor, eles começaram então a tratar uns aos outros com rigor, com exclusão, com disciplina injustas. E aí houve no meio da igreja uma grande confusão, uma grande divisão. Os cristãos se dividiam por coisas banais. Uma das coisas que levou os cristãos a se dividir, a ponto até mesmo de literalmente ocorrer mortes entre os cristãos, foi que alguns irmãos não aceitavam receber novamente na igreja aqueles crentes que durante a perseguição entregaram seus livros sagrados para ser queimado, aqueles crentes que também entregaram as escrituras, aqueles ministros que renegaram o ministério, aqueles que fugiram, aqueles que subornaram as autoridades romanas para comprar o direito de serem cidadãos do império. Então a igreja, alguns membros da igreja, alguns indivíduos, algumas lideranças, achou por bem não aceitar novamente no seio da igreja esses irmãos. Lembra muito bem aquela parábola do filho pródigo. Porém, do outro lado, outros irmãos não concordavam com esse rigor que era submetido aos irmãos que tinham, de uma forma ou de outra, escorregado e fracassado na coragem, não na fé. Na fé, eles nunca fracassaram, sempre acreditaram que Jesus era o Senhor, é o Messias, é o Salvador, mas não tiveram muitas das vezes coragem para confirmar isso diante de torturas ou dos seus filhos serem torturados, seus parentes serem mortos e por aí por diante. É uma coisa que realmente a gente não pode levianamente dar uma sentença, porque nós não estamos lá, não estávamos lá, né? Não foi poucos, foram muitos, foram muitos. E se não foi pouco, é porque a questão também não era tão fácil assim, como a gente escuta muitos aí gargantear, arrotando fidelidade e santidade, dizendo que seria fácil morrer por Cristo. Ora, já que foram muitas e muitas pessoas que não suportaram tal atitude, chegamos à conclusão que a coisa não era muito fácil. Mas, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que começou a divisão. A região onde a igreja estava se dividia, porque até mesmo aqueles que não eram cristãos, mas que estavam sabendo do que estava ocorrendo entre os cristãos, eles tomavam partido. Ora um tomava o partido de um grupo, ora outro tomava o partido de outro grupo. E o que aconteceu? E aquilo foi dividindo o povo. Não somente a igreja, mas também a população do império. Até pessoas de outra religião tinham uma opinião para dar acerca deste assunto. E a divisão foi se alastrando, se alastrando, se alastrando, a ponto de que uma facção que era a facção mais legalista, mais dogmática, aquela facção que não aceitava receber os fracos, aquela facção começou a criar grupos, e esses grupos então atacavam aqueles indivíduos à noite quando eles iam para o culto. Atacavam, espancavam muito, e alguns chegavam a ir até a óbito. Sabendo disso, o imperador Constantino enviou primeiramente um representante seu para essa região da igreja para tentar acalmar e amenizar os ânimos, para mostrar para eles que agora eles tinham liberdade para adorar a Deus e não era conveniente ficar brigando-se entre si. O que eles fizeram? Eles mataram o mensageiro do imperador, que com toda a razão enviou um destacamento do exército para aquela região e matou o cristão à torta e à direita. Mais tarde, então, forçado pela situação criada pelos próprios cristãos, Constantino, auxiliado com certeza e aconselhado por outras pessoas que estavam com ele, formou o Concílio de Nicéia. Convidou os bispos da igreja cristã do Império Romano para se reunirem para tratar acerca de muitos assuntos que lá estavam em voga. E eu não vou entrar neles aqui para esse vídeo não ficar eterno. Estava em voga a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a deidade do Espírito. A igreja achou
como diz o ditado comum, normal, achou chifre em coelho para poder se debater entre si. Mas o que está em voga aqui nesse vídeo é o cânon do Novo Testamento. Dada a sessão do Concílio de Nicéia, com aproximadamente mais de 300 bispos, os bispos começaram então agora a voltar sua atenção para quais livros seriam realmente inspirados. E aí começaram a ver os livros que já eram aceitos pela igreja. O Concílio de Nicéia não empurrou garganta abaixo para a igreja livros que eles não conheciam. Ao contrário, foi o próprio costume da igreja em manusear esses livros é que fez o Concílio de Nicéia aceitá-los como livro de inspiração divina e norma de, fé, de regra e de conduta e de fé para a igreja cristã. Alguns livros que também eram aceitos pela igreja cristã foram rejeitados por quê? Porque o seu conteúdo teológico interno, ele ia de contra todos os ensinos mais preciosos ensinados por Cristo e também pelos seus apóstolos. Como foi o caso do pastor de Hermas, que sugere penitências graves, severas, para aqueles que pecavam, mesmo depois de um arrependimento sincero. Isso vai de contra a graça de Deus oferecida por intermédio de Jesus Cristo. E assim, então, até livros que eram preciosos ao coração da igreja começaram a ser deixados de lado, porque realmente foi evidenciado que não eram livros inspirados, porque não tinham conexão com os demais. Então a igreja, o Concílio de Nicéia, o Constantino, não botou um livro que eles gostavam, não. Teve livro que eles gostavam muito e continuaram depois lendo como, como literatura, como instrução, simplesmente, mas não como palavra de Deus. Eles, assim como nós, tinham livros também que eles utilizavam, mas não como palavra de Deus. O caso do Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tomé, o caso do livro de Enoque, quero dizer, o livro que me fez gravar esse vídeo, o caso do livro de Enoque foi um livro que era muito querido pelos judeus e também pelos cristãos, mas que acabou sendo deixado de fora do cânon. Por quê? Porque nele tinha muita questão diferente, estranha aos demais escritos do Novo Testamento. Nesse livro, Enoque ele é tipo um maioral, um arcanjo. E nós sabemos que, pela Bíblia, não, Enoque era um homem que andou com Deus. Mas nesse livro mostra Enoque viajando pelo universo, pelo espaço, vendo o nascimento das estrelas, a criação de buracos negros, vendo as galáxias. E Enoque é aquele homem que tem poder diante de Deus de interceder pelos anjos, coisa que sabemos hoje pela Bíblia, no livro de Hebreus, que Deus não propôs para os anjos um mediador, e por aí por diante. Muitas coisas que no livro de Enoque contrariavam aquele fio que veio desde o Jardim do Éden até o livro de Apocalipse. Não que ele foi rejeitado pela igreja, ele só não foi mais acolhido como livro, palavra de Deus, somente isso. E livros como o livro de Apocalipse, eles foram livros que foram custados a ser aceitos no Concílio de Nicéia. Ainda que eram livros que a grande maioria não aceitava, eles acabou entrando no cânon do Novo Testamento. E isso é para você ver uma grande prova de que o que estava imperando ali não era a vontade própria, porque por vontade própria ficaria o livro de Enoque, sairia, né? Não ficaria o livro de Apocalipse, que eles não aceitavam, e também houve controvérsia, parece-me, que por algumas cartas de João. Enfim, no Concílio de Nicéia, todos os livros que a igreja tinha como sagrado já existiam. Esse concílio simplesmente pegou esses livros e os agrupou esses livros e nos deu o que nós temos hoje, que é a Bíblia, com esses 66 livros, ok? Então, fica aqui
essa explicação para você, né, para você entender que o Concílio de Nicéia não criou o Novo Testamento, o Concílio de Nicéia simplesmente reconheceu e oficializou livros que a igreja, por si só, de uma forma espontânea, já tinha como inspirados por Deus e como palavra de Deus. O Concílio de Nicéia não criou a Igreja Católica, é um disparate histórico muito grande, porque a Igreja Católica, tudo indica que foi criado por intermédio do Gregório o Grande, o Papa Gregório o Grande, que isso vai ser 200 anos mais ou menos lá para frente do Concílio de Nicéia, e não tem nada a ver com a Igreja Católica, ok? O que Constantino fez foi ouvir, escutar, e por intermédio de um secretário seu, Eusébio de Cesareia, ele tomou algumas decisões, né? Eusébio de Cesareia também estava lá. E é isso daí. A igreja recebeu os livros da mão de Deus e Deus jamais iria fracassar em deixar a igreja sem os livros que é a sua palavra, ok? Bom, gente, então é isso daí. Vocês me perdoem, esse é o primeiro livro do canal, foi um pouquinho longo, tá? 27 minutos. Eu prometo para vocês que os outros demais terão aí no mínimo 15 minutos, mas eu quero te convidar isso aí, a me ajudar na divulgação do meu canal, a se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí no meu canal e também deixar seus comentários aqui, sua sugestão de assunto para mim pesquisar e para mim poder também transmitir para vocês, ok? Fiquem todos com a paz de Deus e que Deus abençoe a vida de cada um. Até mais.